Vamos lá, galera. Nessa aula nós vamos ver aqui porcentagem e juros simples. Dois assuntos simples, muito utilizados no cotidiano, né? Para você não gerar nenhuma dúvida aí. Vamos lá. Então, porcentagem, como o próprio nome já diz, por 100. Ou seja, é uma divisão por 100. Porcentagem é uma divisão por 100. Taxa percentual ou taxa centesimal, mesma coisa. Considere a seguinte situação. Após uma pesquisa ser feita com 100 funcionários de uma empresa, observou-se que 34 são mulheres, 16 usam óculos, 43 possuem blusas amarelas e 7 têm filhos gêmeos. Ou seja, transformando isso numa divisão por 100, são 34 mulheres de 100 funcionários, né? Ou seja, 34 por 100. Números que usam óculos são 16 em relação a 100 funcionários, ou seja, 16 por 100. O número de pessoas que blusas amarelas possuem blusas amarelas, 43 de 100, né? Ou seja, 43 por 100. E o número dos que tem filhos gêmeos, 7 por 100. Porcentagem, 34%, 16%, 43% e 7%. Isso é porcentagem. Sabe-se que as razões centesimais, ou seja, as divisões por 100, razões centesimais é a mesma coisa que divisão por 100, também podem ser representadas como taxas percentuais. Então, as divisões por 100 eu posso representar com esse símbolo aqui, ó, né? É as taxas percentuais. Mas qual é a taxa percentual que a razão 3 sobre 25 representaria? Observe a seguir dois modos de resolver esse problema. Veja, deve-se determinar a razão equivalente a 3 sobre 25 de consequente igual a 100. Ou seja, você vai pegar 3 sobre 25 e transformar numa fração onde o denominador seja 100. Tá certo? Aqui eu posso fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, né? 3 vezes 100 dá 300, 25 vezes x, 25x. Passo 25 dividido, ou seja, você vai ter 300 dividido por 25, que vai dar 12. Então, você encontrou que o x é 12. 3 sobre 25 é a mesma coisa que 12 sobre 100. Veja aqui, ó. Do 25 por 100 eu multipliquei por 4. 25 vezes 4 dá 100. Então, 3 vezes 4, 12. Tá certo? Então, eu tenho 12%. A outra maneira seria você dividir 3 por 25. Quando você dividir 3 por 25, fazendo a divisão, acrescenta o 0, 0, porque não dá. Aí vai dar 1, né? Ele fez direto aqui, vai dar 1, que seria 25, aí sobra 5. Acrescenta o 0 de novo, vai dar 2. 2 vezes 25 daria 50, resta o 0. Ou seja, na hora que você dividir aí 3 por 25, vai dar 0,12. 0,12, número decimal transformando em fração é 12 sobre 100. Então basta que você coloque na forma de fração 12 sobre 100, que você vai ver que é a mesma coisa do 12%. Ou então você pega 0,12 e multiplica por 100, que transformaria em 12%. Seguinte, vamos resolver esse exemplo. Em um colégio com 20 professores, 35% são homens. Quantos professores são homens? Então, quando tu pega a porcentagem 35 sobre 100, o que é que essa porcentagem está querendo me dizer? Que de 100 professores no total, o denominador é o total e eu uso como 100, 35 são homens. Só que não é isso que eu tenho na minha escola. Eu não tenho 100 professores. Eu tenho quantos? Eu tenho 20 professores. Então, o 20 fica no denominador. Quantos são homens? X. Nesse caso, diferente do nosso exemplo do slide anterior, eu tinha já a fração e quis transformar em porcentagem. Aqui ele já me deu a porcentagem e eu tenho que descobrir a fração, tá certo? Multiplica aí os meios pelos extremos, você vai ter 100x igual a 20 vezes 35. Então você vai ter x igual a 20 vezes 35, dá 700. 700 dividido por 100, corto os zeros. Isso aqui dá igual a 7. Ou seja, dos 20 professores da escola, 7 são homens. Esse 7 representa 35%. Então já falamos de porcentagem,
É muito importante a gente, para poder falar de juros, tem que falar de porcentagem, que no comércio o assunto porcentagem é muito fluente. E agora vamos falar de juros. O que são juros? Né? Considerando as seguintes situações. Irei depositar parte do meu salário na caderneta de poupança para que renda juros. Meu amigo vai fazer um empréstimo de R$ 5.500 em um banco e ao fim de 6 meses irá pagar 2.100 de juros. Ou seja, o que é juros? Juros são a compensação em dinheiro que se recebe ou se paga quando são feitos investimentos ou empréstimos de uma certa quantia por um determinado tempo, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos de questões aqui de juros simples. Os juros tem dois tipos, os mais utilizados no meio colegial aí no ensino básico. É o juros simples e o juros composto. O juros simples, quando o valor da compensação a ser paga ou recebida é calculado apenas sobre o capital. Ou seja, o juros está inserido em cima apenas do capital. E aí ele se repete aqueles juros durante os meses, né? Mantendo-se constante durante todo o período considerado. Isso é um juros simples. Aqui um exemplo. Helena fez uma aplicação financeira de 33 mil em um banco em que ela paga 36% ao ano. Quanto ela vai receber de juros ao final de 4 anos? Então veja, ó, ela 36% de 33 mil. Isso é os juros que ela ganha do banco durante um ano. Vou colocar aqui, ó, um ano. Certo? Então, vamos calcular quanto é os juros. Tá aí, 36% de 33 mil. Então, você vai fazer essa continha aí. Cortei os zeros, né? Posso cancelar os zeros. E aí você vai fazer aí 330 vezes 36. Então, isso daí dá 11.880. Isso é os juros de um ano. Só que ela vai receber esses juros durante 4 anos. Isso aqui a questão falou. Então, no primeiro ano é 11.880. No segundo ano ele vai receber mais 11.880. No terceiro ano ele vai receber mais 11.880. E no quarto ano vai receber mais 11.880. Isso é o juros simples. Né? O valor dos juros ele se repete durante o tempo. E aí esse tempo depende, pode ser ano, pode ser meses, pode ser dias, mas o valor dos juros ele se repete. Veja que eu calculei os juros em cima do capital inicial, né? Lá o dinheiro que ele investiu no começo. Quando você for estudar juros compostos, você vai ver que os juros do juros composto é juros em cima de juros, a gente chama, né? Por quê? Porque todo mês os juros é em cima do dinheiro que tem atualmente na sua conta bancária ou do seu empréstimo. Calculo os juros de um mês, quando for mês que vem eu já calculo os juros em cima do dinheiro dos juros, né? Por isso que a gente chama de juros em cima de juros. Vamos focar aqui no simples. Eu fiz os juros do capital de 36% em cima do capital. Aquele valor, 11.880, ele vai se repetir durante os 4 anos. Ou seja, quanto é que ele vai receber de juros total? Basta que você pegue aí o 11.880 e multiplique por 4. Ou seja, ela vai receber 47.520 só de juros, certo? Isso aí ela vai receber só de juros. Problemas que tratam de juros simples envolvem uma regra de 3 compostas em que todas as grandezas variam de forma diretamente proporcional aos juros. Assim, pode-se estabelecer a seguinte relação. Supondo que R$ 100 produzem I unidade de juros em um ano, aplicando-se sobre C unidades de um capital em T anos. Quais serão os juros produzidos? Então ele faz aqui a regrinha de 3 e a gente chega numa fórmula muito importante para os juros simples. A gente fala que J é igual a CIT. Algumas maneiras a gente usa assim, ou então você pode, se você quiser usar J igual a CIT, lembra que o I é a taxa. E a taxa ela sempre está em porcentagem. Então, é aquele valor dividido por 100. Por isso que aqui no nosso slide eu tenho J igual a CIT sobre 100. O J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Vamos ver um exemplo de questão aqui que envolva juros simples. Para finalizar aqui nossa aula. Calcule os juros. Opa! Então já coloco aqui na minha observação que o que essa questão quer saber é o valor dos juros. Então os juros é o que eu vou ter que descobrir.
pelo capital de 28 mil. Então, ele me deu o capital de 28 mil. C, que é o capital, 28. Aplicando a taxa de 8% ao ano. O I é a taxa de 8% ao ano. Por último, o tempo, que foi durante 6 anos. Veja que a taxa e o tempo tem que bater. Os dois têm que estar na mesma nomenclatura. Pode ser ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se for ao dia, o tempo tem que estar em dia. No nosso caso aqui, a taxa é ao ano e o tempo é de 6 anos. Se não tiver, professor, você converte. Agora que eu já tenho as minhas informações, eu vou só colocar na fórmula. Qual é a fórmula? J é igual a CIT sobre 100. Então, J, os juros, é o que eu quero descobrir. Capital, 28 mil. A taxa é 8%, mas eu não já coloquei sobre 100? Então tá aqui, 8%, né? E o tempo é 6. Então você vai fazer essa continha, vou cortar os dois zeros aqui, com os dois zeros aqui, já eliminei meu denominador. Então você vai fazer essa continha simples aí, que é 280 vezes 48. Então quando você fizer 280 vezes 48, você vai ter o valor de juros de R$13.440. Os juros foi de R$13.440, é o valor que ele vai ganhar. Ou seja, ele aplicou 28 durante 6 anos. Então, depois de 6 anos, ele vai ganhar 13.440 de juros. Ok, galera? Então, tomara que a gente tenha ajudado vocês aí, tirando as dúvidas em relação à porcentagem e de juros simples. Qualquer coisa, dá uma olhada de novo, pausa, tenta fazer sozinho. Beleza? Valeu, boa aula aí pra vocês.